Olá, seja bem-vindo ao podcast O Teu Psicólogo. A cada episódio respondo a uma pergunta sobre psicologia e saúde mental. Eu sou o vosso anfitrião Marco de Melo Martins. O que é verdadeiramente a doença depressiva? Na Grécia Antiga, a depressão clínica, que doravante por uma questão prática vou designar apenas como depressão, era chamada de melancolia. A designação derivava daquilo a que chamavam na época a bilis negra, conceito que fazia parte da teoria dos temperamentos de Hipócrates. A teoria defendia que os desequilíbrios nos fluidos corporais seriam a causa da doença. No século XVII, o académico Robert Burton escreveu um livro chamado Anatomia da Melancolia, onde descrevia o que hoje apelidamos de depressão como uma doença séria, um hábito, um humor estabelecido, sugerindo que a cura passava por uma boa alimentação, um sono suficiente, música e trabalho com significado. E também sugeria que o doente falasse com um amigo sobre o modo como se sentia. Já no século XX, Emil Kraepelin, psiquiatra alemão, usou o termo estados depressivos na descrição que fazia da doença maníaco-depressiva, hoje designada como doença bipolar. E Sigmund Freud, em 1917, publica o seu conhecido livro intitulado Luto e Melancolia, um livro marcante em que, em vez de enfatizar sinais ou sintomas comportamentais objetivos, chama a atenção para a origem inconsciente dos sintomas depressivos. E também no século XX, com o crescimento e autonomização do campo da psicologia, surgem novas teorias sobre as perturbações mentais e, por maioria de razão, teorias para a depressão. De inspiração comportamentalista, em que a depressão é entendida como fruto de mudanças ambientais, ou seja, eventos adversos, e comportamentos evitativos que inibem o indivíduo de experimentar reforços positivos. E a ausência desses reforços positivos, dessa ativação comportamental, ajudaria a manter o estado depressivo. E nos anos 60 surgiram as teorias cognitivistas, influenciadas pelo racionalismo, estoicismo e o pensamento de Platão, em que a depressão era entendida como um conjunto de falhas no processamento de informação na mente, de disfunções e erros de pensamento, um viés negativo global sobre o próprio, o mundo em geral e o futuro, que necessitaria de correção. Da junção do comportamentalismo com o cognitivismo surgirá mais tarde a terapia cognitivo-comportamental, o principal tratamento psicológico para a depressão, de que falarei com maior pormenor no próximo episódio. Uma figura-chave do desenvolvimento desse tratamento foi o psiquiatra americano Aaron Beck. As teorias atuais da depressão são multifatoriais e biopsicossociais. Simplificando, são modelos que integram a biologia e o ambiente em que a pessoa se desenvolve, que interagem de maneira complexa para originar a doença. Os sintomas depressivos envolvem uma combinação entre tristeza persistente, falta de prazer e interesse pelas atividades do dia-a-dia e alterações somáticas no sono, no apetite, na libido, na energia e alterações cognitivas também, e uma vivência psicológica de negatividade e culpa excessiva. A doença tende a ocorrer por episódios, é bastante frequente, afetando durante a vida entre 10 a 20% da população. As mulheres são mais afetadas, a hereditariedade importa, assim como experiências adversas na infância, sobretudo a perda do pai ou da mãe. Os traços de personalidade como o neuroticismo, a separação ou o divórcio, doença física e eventos de vida adversos podem precipitar os sintomas, sobretudo acontecimentos de perda. A depressão, em particular a depressão severa, está associada a alterações estruturais neuronais. Ela pode ocorrer em qualquer idade, os episódios depressivos variam entre 4 a 30 semanas e, nos casos mais graves, a média de 6 meses. A depressão severa está associada à mortalidade significativa por suicídio. E em Portugal o panorama é francamente negativo, com altas prevalências da doença e atraso na constituição de um efetivo sistema global de tratamento. Faltam psiquiatras, psicólogos clínicos e outros profissionais. Falta também organização e inovação clínica. O país precisa muito de melhorar os cuidados de saúde mental. A lista de pessoas famosas que declararam publicamente sofrer de depressão é extensa. Eu vou citar apenas alguns nomes. O comediante Jim Carrey, a cantora Sheryl Crow, o ator Harrison Ford, o desportista Paul Gascoigne, o ator Anthony Hopkins, o músico Elton John, Alanis Morissette,
a tenista Mónica Seles e o músico Bruce Springsteen. E pessoas que já cá não estão, como Kurt Cobain, Leonard Cohen, Ernest Hemingway, William James, Marlon Brando, Franz Kafka e Yves Saint Laurent. Vou-vos falar um pouco sobre a psicologia depressiva, aquilo a que podíamos chamar a vivência depressiva. Embora todas as depressões sejam diferentes, há certamente regularidades. Há uma vivência depressiva típica que eu gostava de partilhar convosco. Essa vivência envolve frequentemente um passado de perda, a perda de alguém significativo ou de um importante objetivo para a pessoa, num contexto em que os mecanismos de defesa interior estão exaustos ou nunca existiram. A pessoa experimenta então uma tristeza e vazio profundo e uma diferença dolorosa entre o eu real e o eu ideal, e de alguma forma ataca-se a si própria, volta-se contra o eu. O indivíduo depressivo parece ter uma consciência cruel de cada alegado pecado que cometeu, de cada gentileza que não ofereceu, de cada tendência egoísta que lhe passou pela mente. É muito autocrítico. Esse autocriticismo deriva por vezes também do criticismo de outros significativos próximos da pessoa. Um marido, um pai, uma mãe, um irmão, por exemplo. É como se esse criticismo externo fosse interiorizado pela pessoa e passasse a fazer parte dela. A pessoa apresenta um sentimento difuso de ser má, de afugentar alguém benevolente e convence de que a própria maldade provoca o afastamento dos outros. Lamenta a sua ganância, inveja, egoísmo, competição, vaidade, orgulho, raiva, luxúria e sente-se frequentemente rejeitada e desenvolve a convicção inconsciente de que merece ser rejeitada. E sente muita culpa, acha que qualquer coisa dentro dela fez com que os outros significativos desaparecessem. No próximo episódio vou continuar a falar de depressão, mas com enfoque no seu tratamento. Fiquem atentos. Obrigado por ouvir o episódio 16 de O Teu Psicólogo. O podcast está disponível em oteupsicólogo.substack.com e em todas as principais plataformas de podcast. Podem colocar as vossas perguntas na caixa de comentários do podcast em oteupsicólogo.substack.com. Até breve.